Pronto, agora a segunda parte, né? A gente vai aprender nessa segunda parte sobre o uso do while. Em outras linguagens, existem variações do while, né? Tem o do while, por exemplo, que é um que ele já começa fazendo uma tarefa no início, e aí, enquanto a condição que ele vai colocar no while não for alterada, ele repete isso indefinidamente. Mas o que dá para fazer com o do while, a gente consegue fazer com o while, né? Então, é uma coisa até que ficou meio que de lado, supérfluo, porque, enfim, daria para você fazer uma solução sem precisar de uma outra versão do while. Mas algumas linguagens dão essa possibilidade ainda e há quem gosta de usar, né? Mas aí a gente vai aprender esse looping, né? Que parecido com o for, ele serve basicamente para fazer repetições de alguma tarefa, né? Seja uma leitura de algum arquivo, seja um cálculo repetido de alguma coisa. A diferença do uso, como eu já reforcei antes, do for para o while, é que o for você já sabe a princípio quantas vezes você quer repetir, certo? E o while ele pode variar conforme você vai evoluindo. Seria como se você, por exemplo, você aplica uma grana, hipoteticamente, que ninguém tem, né, na verdade, mas enfim, alguns têm. A gente aplica uma grana numa aplicação e aí, por algum motivo, oscila alguma coisa. Vamos pensar numa coisa mais radical. Por exemplo, tipo um Bitcoin da vida. Você botou lá o Bitcoin. Não, está crescendo muito, cresce 5%, às vezes em 2 meses. Só que aí você deu a sorte incrível de que você botou o dinheiro lá e, por coincidência, dobrou o valor. Aí você diz, pronto, eu tirei a sorte, né? Consegui um retorno muito maior do que eu esperava. E aí, dependendo da sua intenção, aí disse, eu queria ganhar 50%. Dobrei, eu tiro, por exemplo. Isso é uma situação que eu estou usando para ilustrar apenas o problema, mas é assim, situações onde você não sabe a princípio quando você irá efetivamente tirar, mas pode ser que algo antecipe a sua retirada. Ou pode acontecer o contrário também. Você botou o dinheiro lá no Bitcoin, caiu para 10% do valor que você tinha colocado, e aí você disse, pronto, agora casei com o Bitcoin, vou ter que viver com ele até ele voltar pelo menos o valor que ele tinha inicialmente. Enfim, né, para vocês terem uma ideia, a lógica é essa. Quando você tem uma situação que vai modificando-se com relação ao tempo, é conveniente usar o while. Em que situações isso acontece? Bem, para quem paga cálculo numérico, já pagou, sabe que, por exemplo, alguns algoritmos para resolver sistemas, equações e etc., a gente usa um errinho, né? E dependendo do algoritmo que a gente está usando, ele é mais rápido, mais devagar, a gente usa aquele erro como critério. Se o erro for pequeno, eu posso parar antes, eu não preciso ir fazer 100 interações. Se em 4 eu conseguir chegar na minha proximidade que eu defini lá de início, eu paro. E existem diversas outras possibilidades. Tem uma que que vai ser uma das primeiras que eu vou mostrar, eu acredito, pela ordem aqui, que quando você quer, não sei se algum de vocês já foi mesário. Não, eu já fui, né, por uma época. Como se diz, a urna eletrônica, ele é um computador Linux, né, basicamente. E aí você tem que fazer algumas iniciações nele, botar alguns valores de entrada. E para você finalizar, ele funciona assim. Ele é um programa onde ele vai vendo o eleitor, ele repete o algoritmo. Aí você bota o título do eleitor ou a identidade, eu não lembro agora. Aparece a figura dele, você confirma, ele vai votar. Aí vai fazendo isso até que ou termine os eleitores da sessão eleitoral, ou deu o horário, 5 horas, não tem mais ninguém na fila, você digita um código para ela finalizar manualmente. Isso aí é essencialmente uma condição dupla, né? Ou termina o número de eleitores, ou sei lá, 100 eleitores. Normalmente é mais que isso, mas vamos lá, 100 eleitores votaram já, não precisa esperar ninguém, porque não tem mais ninguém para votar naquela sessão, ou você digita o código lá de fechamento, aí ele vai entender que não adianta ficar ligado e pedindo, porque já acabou o horário, não pode mais ninguém votar.
Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha nas outras partes da apresentação, né? Então, veja, a introdução, né, basicamente apresentando, a gente vai ver o while, o break, o continue também, certo? E explorar algumas formas pythônicas, como a gente introduziu na aula passada, no encontro passado, para escrever alguns loops, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Não, é isso. Então, vamos lá. O primeiro é o while, como a gente já comentou bastante no início. Ele é, vamos dizer, o loop mais robusto. Quando você tem uma condição complexa que você quer testar e tudo mais, o while é o candidato ideal. E aí, vamos lá. Em Python, o while, desculpe, executa um bloco de códigos enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, o teste lógico que você vai colocar dentro do while, aqui nesse caso, seria essa parte que faz um teste lógico. Qual é o teste lógico? Ele está se perguntando, ele está fazendo uma comparação se o número em contador, né, nessa variável contador, é menor que 5. Enquanto for menor que 5, ele vai repetir o que tiver dentro do bloco. Se você colocou uma condição para ela testar e o seu while não tiver uma condição que altera essa variável contador, por exemplo, se o contador começou no 0 e ele é menor que 5, vai funcionar, e você não está alterando o contador, você não vai sair desse loop nunca, porque ele só vai sair no momento que o contador estiver maior que 5. Veja, se você não tivesse esse comando aqui, ó, contador somando 1, ele nunca passaria de 5 e aí ele nunca pararia, certo? Isso aí é um dos problemas que a gente tem muito com com loops. O for não, o for é fixo. Ele para em algum momento, porque ele já é, por definição, só vai até um determinado valor. Mas o while, ele pode acabar e cair em situação que são o que a gente chama de loop infinito, que é, como se diz, quando você entra naquele loop e o programa não sai de lá porque você esqueceu da condição de parada. Você não colocou uma condição que garantisse a parada disso aí. Existem até aplicações para loops infinitos. Por exemplo, aquele que eu falei, a princípio, o loop da urna eletrônica é um loop infinito. Ele só para se você der um comando de parada, senão ele fica para sempre, certo? Enfim. E aí a gente tem o seguinte, né? A gente tem esse seguinte exemplo. É mais uma coisa que eu queria... Sim, o while, se vocês lembram do inglês, etc., o while significa enquanto, né? Enquanto tal coisa acontecer, eu repito, certo? Isso aí é importante porque, às vezes, saber o significado das palavras facilita você entender a lógica por trás do código, tá? Então, aqui a gente tem, ele começa com um contador igual a 0, ou seja, ele salvou 0 nessa variável, e ele vai dizer, enquanto, né, o while, a variável contador for menor que 5, ele vai repetir o que tiver embaixo. Lembre-se que para estar dentro do while, a gente tem que ter esse espaço aqui que a gente chama de tab, né? Ou também, como é que a gente chama? Esqueci o nome, enfim. Esse espacinho aqui é obrigatório para o while, senão ele vai simplesmente passar e vai sair do while, tá? Então, vamos lá. O que é que ele faz? Ele imprime o valor que está presente no contador, certo? Esse daí é um while só de teste mesmo, para a gente ver como é que ele funciona, né? Então, ele vai imprimir a mensagem contador e o valor que está dentro do contador. E aí, o que vai possibilitar que uma hora ele pare é esse outro comando aí, que ele bota contador mais igual 1. O que é o mais igual? Em toda linguagem de programação, talvez toda seja um abuso, mas em toda linguagem de programação, entre aspas, esse mais igual, né, ele é indentação. Foi bom, Anderson. Eu tinha esquecido desse termo. Indentação é esse tab que a gente dá no início do bloco interno do while, do bloco interno do for, do bloco interno do if, sempre vai ter essa indentação. Você já olha assim, se não tiver esse espaço, você já sabe que provavelmente é ali que seu código está errado, tá? Então, vamos lá. Quando a gente bota mais igual 1, o que é que o programa está entendendo?
não é que ele esteja pegando o contador e jogando e dizendo que ele é igual a 1. Esse mais não é por acaso. Ele está dizendo que ele vai adicionar 1. Então, se tinha 0 no início, na primeira vez que ele executar o while, ele vai pegar 0, que é o valor que tinha inicial, e vai somar 1. Né? Isso aí é o acréscimo que ele vai fazendo. Quando ele entrar de novo no while, porque ele vai ter que entrar, já que 1, que é o próximo termo, também é menor que 5, quando ele chegar nessa fase, ele vai ter 1 dentro do contador e ele tem contador mais igual a 1. Então, ele vai pegar 1 que já tem e somar 1. E assim ele vai sucessivamente. Aí vocês poderiam perguntar, eu só somo 1 quando eu faço essa interação? Não, você poderia mudar o valor aí para 2, 3, etc. E ia somar de 3 em 3, 2 em 2, de 4 em 4. Enfim, você pode botar a interação que você quiser. Só que normalmente a gente costuma ir de 1 em 1, né? Mas nada impede que, se você precisar andar de 2 em 2, você faça isso. Como, por exemplo, o for permite também. Certinho? Deu para entender? Aí aqui. Diferentemente do for, que intera sobre elementos de uma sequência, range, o while depende de uma condição. Se não houver cuidado, é fácil cair em loops infinitos. Foi aquilo que eu falei antes. E o for, pela aquela versatilidade de andar sobre termos de um conjunto, né, termos de uma lista, etc., ele tem mais possibilidades de uso para você interar sobre coisas que já existem, né? Mas, enfim. Por outro lado, o while, ele é aquele pau para toda a obra. Você sabendo modelar a lógica do while, você resolve qualquer problema, né? Ou seja, tudo que você faz com for, você faz com while. E para fazer tudo que você faz com while, com for, aí normalmente dá mais trabalho, tá? Pode ser complexo. Bem, é isso. Vamos fazer a execução, né? Porque a gente precisa ver isso na prática também. Aí aqui eu vou abrir, eu vou até separar da seguinte forma. Abrir um de texto, está aqui em cima. Tá aqui. Seção de while. Então, um textinho só de introdução, né? Vamos aprender um pouco. Posso olhar esse depois, mas por enquanto só sobre a sintaxe do comando while. Enfim, depois eu coloco mais coisas na explicação aí, talvez. Então, vamos voltar, né? Vamos para o código. Posso fazer o seguinte. Vou chamar de mantém. Mantém. Sem acento, né? O zoom está pequeno. Deixa eu aumentar aqui, porque eu estou achando que pode ser que esteja muito pequeno isso aqui. Então, mais aqui para dar uma preenchida mais na tela. Não tinha notado isso. Vamos lá, né? Então, mantém aberto igual a true. True, né? Lembre-se, se você está na dúvida se o verdadeiro true de uma linguagem ela é toda em caixa alta ou é só a primeira letra, veja que Python só a primeira letra precisa ser em caixa alta. Você pode escrever e olhar, mudou de cor? Se mudou de cor, é sinal de que realmente é daquela forma, né? Eu escrevi tudo em caixa alta, em outras linguagens é tudo em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo, mas o Python não. O Python não ficou reservado, não mudou de cor. Então já foi um sinal de que eu tinha errado alguma coisa. Então vamos lá. Aqui vai ser um while, né, que ele vai funcionar sempre que mantenha aberto for verdadeiro. Quando o controlador, né, o teste lógico do while, ele já é uma variável lógica, eu não preciso comparar com nada, certo? Porque ele já está ali, ó, enquanto verdadeiro, certo? Ele vai fazer alguma coisa. Eu vou botar aqui uma mensagem de texto que é assim: executa o
programa, certo? E aí, enfim, é só para dizer que ele está executando o programa lá, que poderia ser uma série de tarefas, por exemplo, a permissão do eleitor fazer o voto dele, certo? E aí, quando ele termina esse ciclo, quando o eleitor faz o voto, convém que ele faça uma pergunta novamente, né? É, ele tente ver, alterar o valor de mantém aberto. Porque o que acontece? Se eu não altero o valor do mantém aberto, se eu não altero esse valor do mantém aberto, ele ia ser um loop eterno, porque o mantém aberto seria true sempre, se eu não altero nunca, ele fica repetindo. Mas não é exatamente isso que está acontecendo aí que eu quero. Nessa forma que está, ele vai repetir apenas uma vez. Ó. Se eu executo, ele executa o programa e finalizou, tá vendo? Mas eu não quero que ele execute somente uma vez, não. Eu quero que ele execute tantas vezes quanto eu que vou dar a entrada queira. Para isso, eu vou entrar aqui, ó. Bool, certo? Estou assustando vocês, né? Bool do fantasminha. Aí aqui, input. E aí eu vou dar a mensagem. Você deseja continuar executando o programa? Então, um acento aqui no R. Beleza. Você deseja continuar o programa? E agora, do jeito que está aqui, ele vai salvar como lógico, né, esse bool aí. Lembre-se o seguinte: o input padrão ele salva o que você digita como palavra, ou seja, como string. Eu preciso alterar esse string de forma, enfim, né, que ele possa ser usado como comando lógico. Deixa eu aplicar aqui para a gente ver. Certo? E aí eu digito. Se eu digitar true, ele repete. Ele executa o programa de novo, né? Esse executa o programa é só uma mensagem para dizer que ele vai fazer as tarefas que ele foi designado. Por exemplo, como eu disse, né? Estou usando sempre o exemplo da urna eletrônica, é permitir que o eleitor vá lá, vote e encerre o ciclo. Ele pergunta de novo, vai continuar? E aí você vai dando o true sempre. Certo? Pronto, aconteceu alguma coisa, você vai ter que encerrar agora. Aí você vem e. Ih, era para terminar. Errei alguma coisa? Vou tentar de novo. Não está funcionando dessa forma. Deixa eu fazer da seguinte forma. Alguma coisa está acontecendo aqui. Vou fazer uma seguinte alteração. Para manter a lógica, já que ele não está entendendo essa parte, deixa eu até ter apagar isso aqui, que está errado também. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu posso usar diretamente lógico. Eu posso usar diretamente lógico. Ou posso usar, para ser mais simples, algum comando equivalente, né? Eu vou salvar o S aqui. Eu vou fazer o seguinte. Mantém aberto, ó. Mantém aberto começa com S, ele compara com S. Se for igual, ele executa. E aqui eu vou mudar um pouco a mensagem, certo? Já que o booleano não funcionou, vamos tentar o seguinte. Digite S para continuar e N para... N não, tá? E outra tecla para encerrar. Vamos botar assim. A lógica é a mesma, né? Ficar funcionando enquanto eu quiser, né? Se eu digitar S, vamos ver se ele vai me envergonhar novamente, né? Tá me envergonhando. Deixa eu ver aqui.
Mantém aberto. Será que eu errei alguma coisa aqui? Era para ele executar. Deixa eu tentar outra. Talvez eu esteja errando aqui a lógica. Ah, desculpe. Aqui eu não tirei o boolean, né? Eu estou agora comparando caracteres e eu estava com boolean e ele não ia entender nunca. Erro meu mesmo. Vamos lá. Agora deve funcionar. Pronto, agora sim. Como eu estou dizendo que sim, eu quero. O S significa o sim, né? Sim, eu quero continuar. Ele vai executando repetidas vezes. Se eu quiser parar, eu tenho que digitar N ou qualquer outra tecla. Eu vou digitar N, que é o mais lógico, né? De sim, não, né? Parou, certo? Isso acontece, por exemplo, em programas que você inicia e ele fica lá ativo até você apertar um kit, né? Como se fosse jogo, ou apertar o xizinho lá do seu programa. O que você está fazendo basicamente é dar um comando, apertando uma tecla, apertando um botão na tela, que está fazendo um papel desse S aí que a gente digita. Apertei aquele botão, ele sabe que eu tenho que desligar. Enquanto eu não aperto, ele vai repetindo lá o programa da gente, certo? Então, eu sei a princípio quantas vezes eu vou executar o programa? Não. Para isso que o while é eficiente, para coisas que podem durar muito tempo, certo? Para coisas mais definidas, aí é normalmente usar o for. Deixa eu voltar aqui. Certinho? Então, recapitulando, né? A gente tem a condição aqui, que é a condição de parada. Quando ela dá falso, aí a gente para o while. Enquanto ela não dá falso, ela continua lá para sempre. Aí eu posso usar comparações numéricas, como é esse caso aí que eu estou fazendo. Comparação de caractere, como foi o que eu fiz aqui. Ó, ele comparou a palavra com caractere. Enfim, comparação lógica, apesar de não ter funcionado, depois eu vou dizer, eu vou procurar saber o que foi que aconteceu para não. Talvez o bool não seja a função de transformação. Eu coloquei, pensei que fosse lógico, mas talvez não seja. Vou permitir aqui. Enfim, aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, se a gente não incrementa, a gente não faz um incremento no X, esse loop aqui seria um loop finito. Então, quando você executar um programa e ver que ele não está finalizando, ele deu play e ficou lá. Provavelmente é um erro de looping, né? Você deve ter esquecido a sua condição de parada, a sua condição de alteração da condição de parada. Certinho? Pronto, agora aqui para finalizar, a gente vai falar brevemente do break, do continue e outras instruções. Né? Agora fiquei pensando, podia ter colocado a imagem, já que eu estou falando de break, daquela atleta do break. Professor, tem uma dúvida, viu? Pode falar. Tem uma dúvida de Anderson nos comentários. Eita, sim. Deixa eu dar uma olhada. Teria como colocar esse S, uma letra, como uma espécie de tecla clicada? Tem sim. Só que aí o que a gente vai fazer? Em geral, isso demanda a gente usar alguma biblioteca. Como assim? Tem bibliotecas no Python que eles vão deixar você conectar, por exemplo, direto com o seu teclado. Então, por exemplo, você vai escolher que a tecla S do seu teclado, ou a tecla Del ou outra qualquer, ela vai dar esse comando, certo? E aí você não vai precisar, você basicamente vai chamar aquele comando. Depois eu posso trazer um exemplo disso, mas, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, alguns de vocês fizeram aquele treinamento naquela plaquinha Microbit. E o Microbit também é programado em Python. E aí ele usa justamente isso. Se vocês lembram, né, para quem viu, para quem manipulou, ele tem dois botõezinhos. E aí ele usa esse comando de botãozinho para dar o comando de encerramento do programa ou mudança de fase do programa. É como o videogame, né? Quando você sabe, você aprende a usar isso, você pode ter um conjunto de botõezinhos que você controla um bonequinho, que você controla uma etapa do programa, etc. Já que é uma curiosidade de vocês, depois eu trago algumas formas de a gente fazer essas alterações, tá? Mas tem sim. A gente importa alguma biblioteca e conecta com o nosso teclado. Assim como a gente pode fazer, por exemplo,
um layoutzinho de um programa, onde a gente cria botõezinhos na tela e a gente clica com o teclado, com o mouse, no botãozinho da tarefa que a gente quer fazer. Tá entendendo? Depois eu exibo essas curiosidades aí para vocês. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora entrando no break. A partir de agora é curto, né? Eu acho que tem mais do que uns 5 slides, 6. Finaliza rápido. A instrução break, ela interrompe imediatamente o loop mais interno, em que ela aparece, seja um for ou um while. O break, ele é um comando dos primórdios da computação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não tinha o loop, tipo o while e o for, a gente tinha um break que fazia essa função. Linguagens, por exemplo, como Assembly, que é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, e outras mais antigas, elas usam muito o break como opção. O break e outro comando que é chamado de goto, que você interrompia se desse algum problema ou enfim, se chegasse em uma determinada condição, e o goto servia para você mandar o programa de um pedaço para outro. Então você fazia o loop meio que manual, né? Você seguia aquele bloco de código, batia no goto, ele mandava voltar, mandava voltar, mandava voltar. Percebe que é a mesma lógica do loop, né? Do for, do while. Ele mandava voltar para repetir um determinado bloco de código. E aí, quando uma condição for satisfeita, ele tirava, ele mandava parar. Então, isso foi meio que caindo em desuso, porque com o while, como eu disse, você faz tudo. Você consegue fazer tudo. Mas, se você achar interessante, também dá para usar o break ainda hoje, que é o seguinte. Veja esse comando aqui. Esse exemplo aqui, né? Ele é uma instrução break que interrompe, enfim, está repetindo o que eu falei, né? Interrompe imediatamente o loop mais interno, seja ele for ou while. Então, aqui, ó, eu tenho um while que ele está while true. O while true é um while que acontece para sempre, né? Não tem que alterar aí. Então, isso seria um loop infinito. Só que o break, ele consegue interromper qualquer que seja o loop, mesmo que ele seja um loop infinito. E aí ele fez da seguinte forma. Ele vai pegar, vai fazer a leitura, né? Ele vai salvar em comando a leitura que ele vai fazer no input. O que é que o input faz? Ele pede para que você digite sair se você quiser encerrar o programa. A lógica é parecida com o que a gente fez, né? Então, o cara vai ser sempre pedido, solicitado que ele digite uma mensagem, né? Se ele digitar sair, aí ele vem aqui, o if. O comando que o carinha digitou, né? A palavrinha que ele digitou é sair, né? Se for sair, né? Se esse se for verdadeiro, ele entra nesse loop aqui, ó. E aí ele imprime encerrando na tela e break. Ele sai do loop, finaliza o programa. Tá entendendo? E aí, se ele não digitar isso, ele bota print e você digitou o comando e faz o que for lá. Enfim, na verdade, como eu disse, esses programas que funcionam até você encerrar, até você apertar um botão, ou até você apertar no xizinho do programa, eles têm essa estrutura dentro dele. Ele tem um while infinito, e aí você vai dando as ordens conforme você precisa lá. Tranquilo? Então é isso. O break, ele serve para encerrar quando uma determinada condição está acontecendo. Um exemplo, eu vou até fazer aqui, poderia ser com um for. Ele pode ser usado ali, ele deu um exemplo com um while, eu vou fazer um exemplo aqui com um for. E aí vai ser o seguinte. For de 30. Opa, desculpa. For em var. Né? Eu vou dar um nome de variável para isso. For var em, eu vou botar aqui, range. Eu vou até 100. Eu vou assim de 30 até 100. Beleza? Vou começar em 30 e vou até 100. E aí o que acontece? Ele vai imprimir, print, o valor da variável que está andando aí. Lembre-se que no for, esse nome que eu dou para a variável é a minha escolha. Eu não preciso ter um nome padrão, não. Só que aí eu vou fazer, ó, se var dividido, se var dividido
Deixa eu ver aqui. O 17 é 0. Se acontecer isso em algum momento, ele para. Ele quebra. Certo? Break. Ele quebra o laço que ele tiver. Ele quebra aí o... Enfim. Aí o que acontece? Eu vou executar. O que acontece? Se de 30 a 100 não tivesse nenhum múltiplo de 17, ele ia ir de 30 a 100. Se ele bater em alguém que é múltiplo de 17, ele para. Vamos ver até onde ele vai? Ele imprimiu 30, 31, 32, 33, 34. Como o 34 ele é múltiplo de 17, ele entrou no if e ele quebrou, né? Ele saiu do for, ele não repetiu o for todo. Essa função do break, como eu disse, ela é dos primórdios, né? Então, o que você está fazendo aí, você poderia fazer com while mais fácil. Você poderia fazer com for somente colocando aqui. Agora, suponha que você não sabe realmente qual é o primeiro... você não sabe que precisaria ir até o 35, por exemplo. Certo? Aí você pode começar a ser interessante isso aí. Outra coisa, né? Por exemplo, imagine que você está querendo descobrir o primeiro primo dentro desse intervalo. E aí você tem uma função. A gente não falou de função, mas vamos dizer que é uma função que testa primo. Aí poderia ser interessante também. Quando eu estiver falando de funções, aí eu volto para exemplos onde o break pode ser um comando interessante. Mas vamos trocar aqui para mais um legalzinho. Vou botar 23. Né? Se eu dividir por 23 e der 0, aí ele entra para o break. Se ele não encontrar, ele não faz. Aí ele fez aqui, ó. No 23, o primeiro divisível por 23 foi 46. Ele parou em 46. Percebem? O break ele é uma forma de a gente não ir até o fim num for. Pronto. Aí, se você usar um for combinado com um break, você tem meio que um while, que é um comando que iria até um número fixo, mas se uma determinada segunda condição acontecer, ele permite quebrar. Certinho? Apesar de eu estar apresentando aqui, não é uma forma muito comum da gente usar, não. São casos particulares. Ok. Aqui tem um continue, né? Que o continue ele faz diferente do break. Ele pula uma interação. Já a instrução continue pula a interação atual, mas não interrompe o loop por completo. Certo? Ele salta a próxima interação. Dá uma olhada aqui. Vamos ver como funcionaria aqui se eu colocasse o continue. Continue. Aqui, vamos ver. Ele chegou no 36, ele pula. Veja, vou até botar aqui. Outra mensagem. Vou botar aqui uma mensagem print. Vou explicar depois que eu fizer, tá? Não pulou. A gente entendeu o que está acontecendo. Não pulou, só mesmo. Não pulou esta linha. Como é que o continue funciona? Veja só. Ele vai pular a interação quando ele chegar no primeiro divisível por 23. Só que o que tiver antes do continue, ele não vai poder pular, né? Ele só pode pular o que está depois. Vejam agora. Se eu executar esse código, quando o continue ele não é ativado, né? Quando não é divisível por 23, ele vai imprimir o número e ele vai dizer que não pulou essa linha aqui, que é justamente a linha da mensagem. Quando ele chegar no múltiplo de 23, ele vai imprimir o que tiver antes, né? Porque aí ele não tem controle, mas o que está após dele, ele pula. Vamos lá, vamos ver no início. Aqui, ó, 30 ele imprimiu, 31 imprimiu, etc. Vamos 36. Curioso, aqui deixa eu ver se, na verdade, talvez o problema seja aqui, seja fazer isso, né? Vamos lá. Não está funcionando o continue do jeito que eu
Estava imaginando. Vamos ver o exemplo dele para ver se funciona. No caso dele, é para mandar o nosso códigozinho. Copiar aqui. Provavelmente eu vou ter que ajustar algumas coisas, porque ele bota tudo alterado. Vamos lá. Computador mais um. If. Aqui continue. Os tabs, né? Porque senão não está dentro do if. E o print. Vamos ver se está certinho. Está certinho a princípio. O que ele faz, né? Vamos entender o que o código faz. Ele começa no contador 0. Os menores que 0, ele vai somando 1. Sempre for menor que 0. Se ele divide por 2 e dá 0, ele continua, ele dá o continue. Ou seja, se for par, ele não imprime. E aí ele não vai colocar número tal ímpar. Esse daí ele é interessante porque ele é um jeito de usar o continue para imprimir somente os números de 0 a 10, 0 a 9 no caso, que forem ímpar. Agora, curioso que ele usou igualzinho ao meu, mas para o dele funcionou. O que apareceu embaixo do continue, ele não imprimiu quando foi par. Talvez eu tenha colocado a condição errada, né? Eu analisar depois aquele código que eu fiz. Mas aqui está funcionando direitinho. O que acontece? Ele entra e ele vai sempre interar. Isso aqui é importante porque senão ele não para, né? Isso aqui ele nunca superaria 10, ele não pararia. Então eu preciso do contador para saber quantas vezes eu vou executar isso aí. E aí ele coloca o continue. Se for par, ele não imprime essa mensagem, né? Porque é par e aí ele não vai dizer que o nome que o número é número ímpar e vai estar o número par. Então ele tem que pular. Agora, se for ímpar, ele não entra aqui, né? Ele não entrando, ele executa a mensagem. Beleza? A princípio, eu ainda não percebi o problema do meu. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e ver se eu consigo consertar. E ver aqui como é que estava antes no meu, né? Peraí, calma. Deixa eu ver se assim ele funciona. (36) não pulou. Muito parecido os dois, porém no meu ele não pulou. Ele divide. Quando é divisível. Não, desculpe. Eu estou olhando 36, eu que estou viajando. Mas o primeiro que ele vai pular é o 46, não o 36. Eu que viajei mesmo. Aqui, ó, aqui. Beleza. Eu que estava olhando no lugar errado. Desculpe aí. O primeiro entre 30 e 100, onde ele vai pular, é o 46, né? Que é 2 vezes 23. E aí, 3 vezes 23 vai para 69, né? É isso? Aqui é 69 também. Ele não imprimiu. Percebe? Se ele bater a condição entrando no continue, o que tiver abaixo do continue, ele não executa. E aí ele vai ter outro aí mais à frente, etc. Aqui, ó. 92, e assim vai. 23, 23, 69, não tinha visto. Beleza? Conseguiram entender? Esses são os dois loops, os dois controladores de loop, etc., que podem eventualmente serem úteis, né? Tem mais alguma coisa? É o if-else. Vou fazer o seguinte, esse if-else eu vou deixar para depois, a gente finaliza por aqui, tá? Já está ficando tarde. A gente já passou 1 hora e um pouco, quase 2 horas, né? Então vamos finalizar por aqui. Deixa eu parar a gravação para a gente ir se despedindo. Deixa eu ver aqui.